Bom, aqui eu vou agora entrar aqui na questão do Lulinha. Tá? A PGR pede que o caso Lulinha deixe o STF seja encaminhado para a primeira instância, né? Afinal de contas, não há foro privilegiado nesse caso aqui para os envolvidos. A defesa confirma que a Procuradoria-Geral da República pediu que o caso vá para a primeira instância, conforme afirmou o advogado Marco Aurélio Carvalho. Lulinha é alvo dos 3 inquéritos do STF pedido à Polícia Federal. A manifestação da PGR se refere aos casos que tramitam sob relatoria do ministro André Mendonça. Segundo o advogado de Lulinha, a PGR argumentou que os inquéritos não envolvem os investigados com foro privilegiado e... Opa, peraí que eu perdi aqui. Oh, meu Deus do céu. Perdi o negócio aqui, meu Deus, que eu tava lendo, olha que louca. Aqui, ó. A manifestação da PGR se refere aos casos que tramitam sob a relatoria do ministro André Mendonça, segundo o advogado, o Marco Aurélio, né, Carvalho. A PGR argumentou que os inquéritos não envolvem os investigados com foro privilegiado e, por isso, não tem que estar no Supremo. Foro privilegiado é direito de determinadas autoridades de serem investigadas e julgadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Embora Fábio Luiz Lula da Silva não tenha foro privilegiado, os inquéritos foram autorizados pelo STF, porque a corte entendeu que as apurações têm conexão com investigações que estão sob supervisão. Então, é como por conexão, entendeu? Então, não é por conta das pessoas, isso também pode acontecer, tá? Aqui, nesse caso, é mais ou menos isso que eles estão querendo falar. Então, não é por conta das pessoas, é por conta da matéria, porque são matérias que têm, matérias que já são julgadas aí pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Oi, Kelly! Tudo bem? Que bom que você tá aqui, que você conseguiu dar uma chegada com a gente. Boa tarde, olha, boa noite, né? 19h37. E deixa eu falar, então. Vamos lá, gente. Tenho coisas para trazer para vocês, inclusive da defesa, né? Do Lulinha aqui falando. Então, Mendonça manda a PF investigar o vazamento de informações sobre o caso Lulinha, mas eu quero trazer aqui para vocês a defesa deles. Aqui é o Marco Aurélio de Mello falando, antes de tudo isso, no Globolinha, tá? No Globo News aqui. Então, eu vou trazer para vocês aqui um corte do Desmascarando. Vamos lá. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Você vê a piada, desculpa. Aqui, doutora, eu vou começar perguntando sobre essa manifestação. Vamos lá, gente, ajuda nós. Falta muito ainda para meta. Luiz, né, do Supremo Tribunal Federal para a primeira instância. O professor Gustavo Sampaio mencionou vários casos em que o Supremo não teve esse entendimento. Por que no caso específico do Fábio Luiz, vocês estão defendendo isso? Porque foi um pedido da defesa. A manifestação da PGR está alinhada com aquilo que a defesa pediu. E nessa pergunta também eu queria saber se vocês acham que o ministro André Mendonça tem isenção para continuar na relatoria desse caso. Bom, primeiramente, boa tarde. Quero dizer que é uma alegria enorme estar aqui ao seu lado, ao lado do Otávio e também da Júlia. Sempre um prazer e um privilégio. Agradeço pela oportunidade. Muito importante a sua pergunta. A defesa não pediu. Nós chegamos a pensar em algo parecido, mas no momento oportuno, enfim, nós achávamos que a gente deveria apresentar. Não tinha chegado ainda nesse momento que nós não tínhamos acesso aos autos. Então é importante dizer que eu não recebi... eu falei Globolinha, né? Eu adoro falar Globolinha. Eu falo Globolinha, eu escrevo Globo News errado, que é para desprestigiar. Surpresa, tá? A surpresa, talvez exarada pelo professor Gustavo, que eu respeito demais, talvez seja decorrente do fato de que ele não olhou os autos. Né? Eu, desde o início, tenho dito... Não olhou os autos! Desde o início, que esse inquérito deveria ser arquivado. Se o Fábio Luiz não fosse filho do presidente Lula, se fosse com você, Guilherme, se fosse com o Otávio, com a Júlia, comigo, ou com qualquer uma das pessoas que está nos acompanhando, esse inquérito teria sido arquivado. Ele carrega o peso de um sobrenome. Isso é importante dizer. Agora, veja, eu recebi com alegria, embora sem surpresa nenhuma, a manifestação da Procuradoria-Geral da República de pedir para remeter para a primeira instância, porque não temos, nesse inquérito, autoridades com foro, com prerrogativa de foro. Não temos, Otávio e Júlia, verba pública. Não temos suspeita de desvio ou coisa de gênero. Nós não temos atos de ofício.
também é importante dizer. E não temos nenhuma relação direta ou indireta com o INSS, como eu vinha dizendo desde o início. Eu sustentei isso há meses. Eu tive o privilégio de, a primeira vez, falar para vocês em caráter absolutamente inaugural em relação a isso, numa entrevista aqui, nesse espaço, com o Otávio e com a Júlia. O que a PGR fez foi confirmar o que a defesa está dizendo desde o início. A surpresa é de quem? A surpresa é de quem está com má fé, de quem quer instrumentalizar uma investigação a serviço de interesses políticos e eleitorais. O Brasil foi redemocratizado, está sendo reinstitucionalizado. No governo do presidente Lula, nós não vamos capturar as instituições a serviço de interesses políticos e eleitorais. O presidente Lula é um estadista. Não quer que ninguém seja tratado acima da lei, mas nós não podemos permitir, eu como advogado, que alguém seja tratado como se estivesse abaixo dela. Repito. Não, Leda, parece que, sabe quando você precisa tomar um antiácido? Que você começa a virar o olho assim, o estômago começa a doer? Eles estão com essa cara, né? Eles estão com essa cara. Otávio, repito, Guilherme e Júlia. Se o Fábio não fosse filho do presidente, esse inquérito teria sido arquivado. Se ele fosse filho do presidente Bolsonaro, sobretudo do governo Bolsonaro, ele nem sequer teria sido instaurado. Bolsonaro mudou superintendentes da Polícia Federal para proteger os seus filhos, para proteger o 01, 02, 03 e o 04, para proteger a sua família, primos e afins, para proteger os seus amigos e os milicianos com os quais ele governou o país. Essa é a realidade. É importante dizer. E para concluir a sua pergunta, tenho respeito, carinho pelo ministro André Mendonça, como tenho também pelo ministro Flávio Dino e pelo diretor-geral da Polícia Federal. Veja, eles são vítimas do aparelhamento dessas instituições. Isso fragiliza a democracia do país. Eles são vítimas. O ministro André Mendonça é vítima desse vazamento, o ministro Flávio Dino é vítima e o diretor-geral em especial. Veja, nós temos hoje uma corporação dividida pelo ódio e intolerância. É uma instituição, como toda e qualquer, que está refletindo a divisão da própria sociedade brasileira. E ele está tentando, enfim, de alguma forma, deixar essa instituição coesa. Mas nós temos um grande grupo de delegados e agentes bolsonaristas que querem continuar começando o processo pelo fim, atirando a flecha para depois pintar o alvo. Querem condenar sem provas, sem nem sequer um indício. Doutor Marco Aurélio, só não sei se o senhor teve a oportunidade de acompanhar a entrevista toda com o doutor Gustavo Sampaio, ele estava se referindo especificamente sobre a mudança de entendimento do Supremo. Não Lá vem, ó, vai tomar lapada, hein? Vamos ver a lapada da Júlia do Alíbio. Eu gosto quando ela toma as lapadas, porque ela é muito lavajatista, né? O Otávio Guedes, ele tá ali, gente. Daqui a pouco ele desmaia. Gente, bora lá! Faltam R$90 ainda para nossa meta. 18 pessoas contribuindo com R$5. Ou também 9 pessoas contribuindo com 10. Quem pode chegar com R$2, R$3, agora é a hora. Eu preciso bater essa meta no dia de hoje, meu povo. Então, eu convido vocês a ajudar a manutenção da mídia progressista. Bora lá! Mendonça vítima, só se for no deboche, pois é. Caso específico, ele estava dizendo que o entendimento do Supremo para alguns... Ele foi fino, Leda. Ele não quis ir para cima do Mendonça. Ele não quis comprar essa treta. Ele é advogado. Ele não vai comprar. Ele não vai comprar essa treta, Leda. Ele não vai comprar. Ele não vai. Porque ele precisa da corte para poder trabalhar. Ele não tem só o Lulinha de cliente. Ele tem muitos outros clientes que precisam de recursos do STF. Entendeu? Casos com os quais ele não concorda é de que o foro é privilegiado, mesmo não tendo gente que atrairia o foro privilegiado, né, com foro por prerrogativa de função, como no caso... Então, a crítica dele era essa, só para ficar bem claro, né? Ele estava dizendo, tem caso como o Master que está lá no Supremo e agora vai mudar o entendimento? Já deveria ser sempre na primeira instância, de acordo com o que ele disse. Queria que o senhor nos ajudasse a entender o seguinte. Esses dois inquéritos que estão com o André Mendonça, eles estão sendo muito questionados e o senhor questiona isso, tem uma visão crítica sobre o fato de terem ocorrido vazamentos. Tem um outro inquérito que está com o ministro Flávio Dino, em que ele apura vazamento. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender por que só o inquérito que está com o ministro André Mendonça e que é acusado de ser contra o presidente, portanto, contra o filho do presidente, e não o inquérito do ministro Flávio Dino, que é foi um aliado, trabalhou como ministro da Justiça do governo atual. Olha como ela é zoada, a do Alíbio. Ela é zoada, querendo fazer um fla-flu. Vamos lá.
Está vazando num e não está vazando no outro? Não. Por que o pedido para ir para a primeira instância nos inquéritos do ministro André e não também no do Dino? Eu não tenho Ou certeza. Se eu estiver errada, o senhor me corrija, mas a informação... Imagina. Com certeza. Nós estamos na mesma situação. Nós estamos operando sem bússola, porque nós não sabemos, porque eu não tive acesso, vocês também não. Os vazamentos são seletivos e criminosos. Eu não vi nem sequer esse parecer da Procuradoria-Geral da República. Se eu tivesse tido acesso a ele antes, eu teria mandado portátil para você ou para o Guilherme e teria dito, eu teria colocado a minha digital. Eu não sei, eu não conheço. Me parece, porque me disseram, só por isso, que eu acho que é isso. Eu não tenho informações a respeito, que também foi pedida a remessa no inquérito conduzido pelo ministro Flávio Dino, mas eu não posso atestar, porque de fato eu não vi. Se eventualmente isso aconteceu num e não aconteceu no outro, eu acho que o Procurador-Geral da República é a melhor pessoa para explicar, mas eu duvido, ele é um professor muito conceituado, aliás, embaixo dele nós temos uma equipe muito qualificada, né? Ele recuperou a credibilidade dessa instituição, da PGR, que foi usada, assim como a Polícia Federal, alguns setores têm sido, nesse governo, infelizmente, né? Inclusive ele recuperou a credibilidade dessa instituição e a equipe dele é muito preparada. Eu acredito, sinceramente, que deve ter o mesmo pedido lá, mas não é o pedido da defesa. Essa era uma hipótese. A gente chegou a pensar com colegas como o Bruno Salles, o Guilherme Sugimori, que é o meu colega criminalista que conduz esse caso, e eu estou ao lado dele para minha honra e alegria, entre outros advogados com os quais nós conversamos. Doutor Marco Aurélio, Otávio Guedes, prazer. Ai, que lapada! Ah! Gente, olha, vou falar um negócio. Não cansa de passar vergonha, porque aí quer falar o que ela quis dizer aqui, a queridona, a coisa linda de filhote de Cruz Credo. Ela quis dizer que era uma implicância da defesa do Lulinha só porque o André Mendonça ele não é aliado histórico da base governista do presidente Lula, como sabidamente Flávio Dino é. E ela falou assim, o Flávio Dino foi ministro da Justiça, né? Foi governador do Maranhão, aliado do Lula, tal, então o dele tá tudo bem porque tá tudo certo, né? Ele tá com vocês aí. Aí vocês estão implicando só com o do André Mendonça. Olha, Júlia do Alibe, minha querida, vou te falar uma coisa, tá? A vida fora da mídia golpista, há um mundo jurídico fora da mídia golpista. Eu sei que o pessoal do Globo News não está acostumado, tá? Mas existe um mundo de legislações aí, tá? A coisa não é política, como você acha que é e não deveria ser. E é isso que o Marco Aurélio está tentando explicar aqui. Que isso tudo é uma grande mobilização política, né? Que é o que a gente vem falando aí também há dias. Fala, senhor. Doutor Marco Aurélio, são duas perguntas rapidamente. Pela sua lógica, pela lógica da defesa, a investigação do caso Dark Horse do Flávio Bolsonaro também é primeira instância, porque nem ele, nem Vorcaro tem foro privilegiado e o caso não tem conexão com o inquérito que apura fraudes bancárias. Então, gostaria de saber se o senhor também defende a ida para a primeira instância da investigação do Dark Horse, que está com André Mendonça. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma das primeiras medidas do ministro André Mendonça foi pedir que a equipe da Polícia Federal que investigasse alguns casos, como o Vorcaro, por exemplo, não se dirigisse ao André Mendonça, ao Andrei Passos, né? Porque ele desconfiava que o Andrei Passos vazava informações para o Palácio. Se em algum momento foi conversar com o André Mendonça e explicou que ele estava sendo vítima do que, na visão de vocês, é uma parcela espúria da Polícia Federal, e o que ele falou? Fui conversar com ele, repito, tenho muito respeito e sou uma pessoa absolutamente insuspeita. Nós temos diferenças profundas no campo ideológico, provavelmente, mas ele é um jurista muito qualificado, foi da AGU, tem todas as credenciais para ocupar o cargo que está ocupando, né? Essa nobre função que ele abraçou com muita dignidade. Tive numa audiência pública, ele me recebeu com muito respeito, com muito carinho solenemente. E, na ocasião, eu coloquei o sigilo fiscal e bancário do Fábio à disposição da Justiça, de comum acordo com o meu colega Guilherme Sugimori, para poder, na verdade, dar transparência a esse processo e tentar, de alguma forma, elucidar toda e qualquer dúvida que, porventura, poderia pairar sobre o Fábio. Por isso que eu afirmei a todo e qualquer momento, você lembra disso, em todas as ocasiões, que não tinha um único real de verba pública ou de questões relacionadas direto ou indiretamente ao INSS. Não tinha e não tem. Veja que isso está ao escrutínio público há quase 6 meses e ninguém achou. Não achou porque não vai achar.
porque não tem dinheiro público na conta do Fábio Luiz. Falei isso para o ministro André Mendonça e fui surpreendido depois com o pedido da Polícia Federal de quebra do sigilo que eu quis, voluntário e espontaneamente, apresentar. Mas exarei a ele a minha opinião, humildemente, desses vazamentos clandestinos, criminosos, que comprometem as boas investigações. E, na ocasião, Otávio, ele disse que ia tomar providência, eu acredito nisso, e eu, mais do que isso, até por recomendação dele, a gente sabe que no direito tem a máxima de que não está nos autos, não existe. Eu representei, nossos colegas todos que estão, enfim, atuando nessa área, representaram para o ministro da Justiça, para o delegado Andrei, para o ministro Flávio Dino e para o ministro André Mendonça. Me parece que o ministro Flávio Dino instaurou um inquérito, me parece que o ministro da Justiça pediu para o delegado Andrei, reforçou, instaurar inquérito, também a mesma coisa o ministro André Mendonça. Nós temos, salvo meu juízo, várias apurações em curso. Nós queremos saber quem são esses agentes do Estado que devem ser mandados embora bem do serviço público, que estão comprometendo as próprias investigações. Se eles querem investigar... Doutor Marco Aurélio, deixa eu fazer uma pergunta, desculpa interromper, termine o raciocínio só para eu emendar uma pergunta para a gente aproveitar o tempo aqui, por favor. Não, perdão, me desculpe. Então, é importante dizer isso para você, Otávio. Ele me recebeu muito bem e eu acho que ele tomou providências. Eu não tenho desconfiança nenhuma. Eu acho que ele é vítima, acho que o André é vítima, o Flávio Dino é vítima. E eu acredito, em relação à observação que você fez, que nós precisamos, enfim, repactuar os relacionamentos institucionais em cima de premissas que me parecem ser bastante básicas. O ministro da Advocacia Geral da União, uma pessoa em quem eu deposito integral confiança, tem tido uma postura muito digna de conciliação nesse processo e eu tenho certeza que ele vai ter êxito, pediu ajuda do ministro da Justiça e, ao final das contas, todas essas figuras importantes da República vão se entender para o bem do país. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!